Gente, para tudo agora, porque o que aconteceu nas últimas horas pode mudar completamente o rumo de uma das maiores disputas políticas do Brasil. O Alexandre de Moraes, ele acabou de dar um passo que colocou o Eduardo Bolsonaro no centro de uma nova tempestade. E dessa vez, o assunto não está restrito a Brasília. O caso atravessou fronteiras, chegou aos Estados Unidos, chegou ao governo americano e agora está oficialmente caminhando para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas o que realmente está deixando muita gente em alerta não é apenas esse julgamento, é simplesmente o motivo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o Eduardo Bolsonaro ele teria atuado junto às autoridades americanas em ações relacionadas a pressões contra as instituições brasileiras durante as investigações envolvendo Jair Bolsonaro. E a acusação ela é extremamente sensível. A defesa está contestando, mas o processo ele avançou e agora surge uma pergunta que está, é claro, dominando os bastidores políticos. Como que uma disputa política brasileira acabou envolvendo diretamente os Estados Unidos? Porque o Alexandre de Moraes decidiu levar esse caso adiante e quais podem ser as consequências para o futuro político da família Bolsonaro. Fica até o final, porque existe um detalhe pouco comentado que pode ajudar a explicar por que esse caso está provocando tanta repercussão. E quando você entender toda a sequência dos acontecimentos, você vai perceber que essa história é muito maior do que parece. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Nos últimos anos, poucas disputas geraram tanta atenção quanto o confronto entre integrantes da família Bolsonaro e setores do Supremo Tribunal Federal. O embate cresceu, se intensificou, passou a dominar as manchetes e acabou, é claro, produzindo um ambiente de confronto político permanente. Mas agora surgiu um novo elemento, e esse elemento envolve diretamente os Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, o Alexandre de Moraes ele liberou para julgamento a ação penal em que o Eduardo Bolsonaro responde à acusação de coação no curso do processo. E o caso será analisado pela primeira turma do Supremo. E aqui começa a parte que está chamando a atenção de analistas políticos, porque o processo ele não discute apenas uma fala ou uma declaração, e segundo a acusação, o que está em análise é uma suposta articulação internacional que teria buscado pressionar as instituições brasileiras. E isso acaba mudando completamente o peso político da situação. Mas afinal, o que a acusação afirma que aconteceu? É aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o Eduardo Bolsonaro ele teria atuado junto às autoridades dos Estados Unidos durante um momento extremamente delicado para a família Bolsonaro. E a acusação afirma que essas iniciativas buscavam pressionar autoridades responsáveis por processos envolvendo Jair Bolsonaro. E de acordo com a PGR, houve movimentações relacionadas ao tarifaço americano contra os produtos brasileiros e discussões, é claro, envolvendo possíveis medidas contra os integrantes do judiciário. Então é importante destacar que essa é a versão apresentada pela acusação e a defesa rejeita essas acusações, mas o simples fato do STF ter aceitado a denúncia e agora marcar o julgamento já, é claro, colocou o caso em outro patamar. E existe um detalhe que quase ninguém está comentando, que o momento político em que tudo isso acontece, porque o cenário internacional está cada vez mais tenso e isso acaba tornando toda essa história ainda mais relevante. Mas antes de falar sobre isso, existe, é claro, outra peça fundamental, que é o Alexandre de Moraes, e o papel dele nesse processo pode, é claro, ser decisivo. Quando o Alexandre de Moraes ele decidiu liberar o caso para o julgamento,
imediatamente surgiu uma nova controvérsia. A Defensoria Pública da União apresentou um argumento que, é claro, chamou muita atenção. Segundo a defesa, Moraes não deveria participar do julgamento. Agora, sabe o motivo? É que a defesa está sustentando que ele estaria entre as possíveis pessoas afetadas pelas medidas discutidas durante as investigações. Então, em outras palavras, segundo esse entendimento, Moraes estaria ocupando simultaneamente posições diferentes dentro da mesma conversa. E é justamente aí que acaba surgindo um dos principais debates jurídicos do caso. De um lado, nós temos a defesa que levanta questionamento, do outro, investigadores integrantes do sistema da justiça que sustentam que o processo seguiu os procedimentos previstos. E enquanto essa disputa acontece, uma pergunta ela continua crescendo cada vez mais. Como essa história chegou ao ponto de envolver diretamente os Estados Unidos? Porque quando você entende esse ponto, você percebe porque tanta gente está acompanhando esse julgamento. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda a história. O caso deixou de ser apenas uma disputa interna e ele passou a envolver relações internacionais. E segundo a acusação, houve contatos e articulações que ultrapassaram as fronteiras brasileiras. E isso levanta questões importantes. Até onde pode ir a atuação política internacional de um representante político quando uma articulação externa deixa de ser apenas diplomacia e acaba passando a ser vista como uma tentativa de pressão? Essas perguntas, elas estão no centro do julgamento e, é claro, ajudam a explicar por que o caso ganhou tanta repercussão. Mas existe algo ainda maior: as possíveis consequências políticas, e é justamente aí que o cenário fica ainda mais delicado. Muita gente está olhando apenas para o aspecto jurídico, mas bastidores políticos indicam que o impacto pode ser bem mais amplo. Dependendo, é claro, dos desdobramentos, o caso ele pode alimentar debates sobre a relação entre política, justiça e influência internacional. Pode gerar novas disputas narrativas, pode ampliar confrontos já existentes e certamente continuará sendo usado por diferentes grupos políticos para defender as suas posições. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse caso terá efeitos apenas jurídicos ou ele pode influenciar diretamente o cenário político brasileiro nos próximos anos? Deixe nos comentários, porque esse debate está apenas começando. Mas olha, uma coisa é certa: o julgamento de Eduardo Bolsonaro marca mais um capítulo importante de uma disputa que já ultrapassou os limites tradicionais da política brasileira. E de um lado estão as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, do outro lado estão os questionamentos apresentados pela defesa, e no meio dessa disputa estão temas que acabam envolvendo justiça, política e relações internacionais. O julgamento ainda vai acontecer e os argumentos das partes ainda serão analisados, mas nós temos uma pergunta que vai continuar no ar: quais serão os efeitos políticos de tudo isso? Porque é claro que, independentemente do resultado, esse caso já entrou para o centro do debate nacional e, pelos sinais que nós estamos vendo, essa história ela está muito longe de acabar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, isso ajuda muito o nosso canal. Se você conseguir, hype o nosso vídeo também, se aparecer para você aí a opção hypar, hype esse vídeo, né? O vídeo ele vai acumular pontos, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.